Oi, boa noite. Apresento a vocês mais um livro lido. Esse aqui é gostoso, viu? Esse livro aqui, a gente mergulha num período da história do mundo, da Segunda Guerra Mundial, e você vê muita coisa interessante aqui, né? Você vê a odisseia de um povo inglês, a Grã-Bretanha, enfrentando a terrível ameaça nazista do Hitler, que veio avançando, tomando toda a Europa Central, dominou Holanda, Bélgica, França, e vinha devastando com aquela divisão Panzer dele, a aviação e a infantaria, vinha varrendo tudo. E o livro, O Destino de uma Nação, de Anthony McCarten, da editora Crítica, como Churchill desistiu de um acordo de paz para entrar em guerra contra Hitler. Muito bem. Então o livro fala do perfil do Hitler como político, como homem público, antes até de ser ministro, primeiro-ministro, né? Premier britânico, antes até. Ele já pertencia lá à Câmara dos Comuns, né? Lá na Inglaterra tem dois partidos, né? O trabalhista e um outro que eu não me lembro aqui agora. Ele era da Câmara dos Comuns. Mas depois ele foi promovido, né? O governo britânico nomeou Winston Churchill a primeiro-ministro, justamente para que ele, que tinha uma experiência de guerra, que o Churchill, antes de ser ministro na Inglaterra, ele prestou serviços em conflitos de guerra na Índia, na África. Então, ele tinha, entre todo o staff, não é, do parlamento britânico, é o que mais reunia essas condições para enfrentar aquele momento ruim, avassalador, do avanço das tropas de Hitler, tropas nazistas, com a divisão Panzer, os blindados, os tanques e a aviação e a infantaria, um exército poderosíssimo. O Hitler tratou durante o período dele fortalecer, montar um baita exército. E a Inglaterra não ia dar conta, não. Tanto é que caiu Holanda, Bélgica, França, ele foi derrotando. Foi invadindo esses países. E estava indo na direção da Inglaterra. Ele ia tomar a Inglaterra também. O que ajudou bastante foi o Canal da Mancha, né? Que é um divisor de águas, né? Boa essa, né? Que ajudavam os britânicos, né? Na sua defesa. Tá? Então, o que aconteceu aqui? Destino de uma Nação. Logo nos primeiros meses em que o Churchill já era primeiro-ministro britânico, ele tratou, como diz o livro aqui, não é, de formalizar um acordo de paz com Hitler, né? E aí ele teve desencontros, briguinhas, não é, rusgas dentro do parlamento com os políticos, não é, de outros partidos, de outras facções lá dentro. O pessoal começou a dividir, né? O Churchill não foi muito bem cotado nesse começo, mas ele era um cara que tinha uma retórica espetacular. Ele conseguia convencer, né, o poder de convencimento dele, né, era muito grande pela retórica que ele tinha. Ele ia na rádio BBC de Londres, e passava as mensagens para o povo britânico sobre o desenrolar dessa guerra, né, o avanço nazista. Ele mostrava para o povo britânico que o Hitler estava afim de invadir a Inglaterra mesmo, mas que lá eles iam lutar até a morte para defender a ilha. Eles chamavam de ilha,
não é uma ilha mesmo, nem o Reino Unido, né? Então, o livro fala muito dessa personalidade do Churchill. A princípio, como eu disse aqui, estava querendo um acordo de paz, tanto é que a França já totalmente vencida, né? A Inglaterra, o Churchill estava querendo se juntar com a França para negociarem paz com Hitler. Mas a França fraquinha não estava conseguindo, né? Não estava conseguindo, né? Não estava dando conta desse recado aí. E o Churchill tentou diversas vezes para que a França fizesse isso, né? Aí, mais para frente um pouco, durante a narrativa do livro, entra na parada, na história, a Itália. O Mussolini tentando se alinhar com Hitler. Ó, que o Mussolini também era um fascista, né? Então, juntar um fascista com um nazista, você viu o que dá, né? Você viu o que dá. Aí o Churchill ficou marara, né? Mas ele era um cara esperto. Então ele tentou, através do ministro das Relações Exteriores que ele tinha, contra o livro, tentou fazer com que também o Mussolini tomasse uma atitude pacífica, tentando junto ao Hitler um tratado de paz. Ó, esse foi o início, né, a primeira fase, mas depois não deu nada certo. Não deu certo a França com o acordo de paz, não deu certo o Mussolini, a Itália, ligaram fogo. Aí apareceu o presidente Roosevelt, Delano Roosevelt, dos Estados Unidos, a quem o Churchill também fez contato pedindo apoio, já que era muito crescente, né, o domínio paulatino do Hitler com seu exército. Era iminente a tomada também da Inglaterra. Aí o Churchill se ligou lá com Roosevelt, Estados Unidos, pedindo apoio. O Roosevelt ficou meio de pé atrás, não deu muita atenção, e a coisa ficou em água morna. Mas o nosso amigo aí, o guerreiro aí, o Churchill, não arredava a pé, não sucumbia não. Falando com o povo britânico lá pela BBC de Londres, ele ia lá e falava, a retórica dele, ele passava otimismo, aqui não vão entrar, a nossa ilha não vão defender aqui até a morte e tal. Essa era a ideia britânica que o Churchill passava, né, com a retórica dele. Era muito bom nisso. Então ele criou um gabinete de guerra, se reunia lá quase todos os dias, ele tinha contato com a Itália, lá com o embaixador britânico na Itália, junto lá ao Mussolini, também com Paris, na França. Aquela diplomacia toda, né? Para fazer frente à guerra com o Hitler. Estava avançando. Então, aqui diz assim, por exemplo, logo após assumir o posto de primeiro-ministro da Grã-Bretanha, em maio de 1940, Winston Churchill proferiu três discursos que mudaram o rumo da Segunda Guerra Mundial. São falas memoráveis que deram o tom da resistência britânica. Com palavras, ele mudou o clima político e mobilizou uma reticente e amedrontada população britânica. Em O Destino de uma Nação, Anthony McCartney é o autor do livro, analisa como isso foi possível e conta nos mínimos detalhes como foram aquelas horas escuras pré-guerra. A partir de pesquisas nos arquivos nacionais, onde teve acesso às atas das reuniões do gabinete de guerra que Churchill chefiava, McCartney, o autor, traz revelações impressionantes. A mais importante delas, a possibilidade real de um acordo de paz entre Grã-Bretanha e Alemanha. Onde que ele chegou? Pelo menos em duas ocasiões, o primeiro-ministro, Churchill, apresentado à história como o maior inimigo de Hitler, disse que não faria objeções a negociações
se o ditador alemão fizesse algumas concessões. Será que Churchill considerava seriamente entrar em conversações de paz com um maníaco homicida que ele abominava mais do que qualquer outra pessoa? Parece que sim, concluiu McCarthy. Veja que interessante, o Churchill chegou até nesses momentos a oferecer para o Hitler algumas vantagens. Por exemplo, ele devolvia algumas terras da Índia, da África, que eles tinham tomado da Alemanha. Devolveria. Quer ver uma coisa? Também o domínio do Estreito de Gibraltar, canal de Suez também, ele colocava como devolução para os alemães, para o Hitler. O Hitler não era fácil de dobrar, não. O cara queria era entrar e dominar, mas não conseguiu, né? Foi feito várias gestões diplomáticas nesse sentido, com o seu ministro das Relações Exteriores, né, lá do Parlamento Britânico, que é o Reino Unido, né? Nós não falava só de Londres, não. Falava do Reino Unido todo, lá entrava também, né? A Escócia, tudo, né? Tudo mais. Mas então, o livro conta muito do perfil diplomático de homem, tal, da retórica poderosa do Winston Churchill, não é? A editora aqui a editora Crítica. Editora Crítica, segunda edição. O livro tem 200 e poucas páginas, ou chega a 300, né? 270 páginas. 270 páginas, um livro muito bem feito, capa preta, fosca, muito bacana. E aqui no livro tem determinado momento, achei aqui o que queria mostrar, uma série de fotografias, não é? Daquele período, série de fotos mostrando aqui, né? Não é? Mostra aqui, por exemplo, Chamberlain e Halifax eram seus homens fortes lá no gabinete de guerra que ele montou, né? Chamberlain e Halifax. O Halifax era ministro do exterior, relações exteriores. E o Chamberlain era chefe de gabinete lá dele. Então, os dois homens de confiança. Mas os dois, o Chamberlain e Halifax, eram pró-negociação de paz. Coisa que depois o Churchill abandonou. Ele assumiu uma postura de guerra também, dá o mesmo troco. Ele já não estava indo bem com as caras desses dois aqui, não. Do Chamberlain e do Halifax. Houve briga no bom sentido diplomático, discussões, né, desavenças e tal. E o Hitler seguia em frente. Mas ele não queria que o Halifax, por exemplo, se ausentasse, pedisse demissão, não, porque aí ele gostava do trabalho do Halifax como ministro das Relações Exteriores. Esse Halifax teve em negociações com a Itália, com Mussolini, teve também da mesma forma com a França, e depois lá com os Estados Unidos, não é? Era um cara bom, só que ele não falava a linguagem do Churchill, ele era pró. No começo o Churchill estava nessa programação, né? De acertar com o próprio Hitler um tratado de paz. Mas depois ele viu que não adiantava. Então o livro tem essas fotografias, por exemplo, não é? Muito interessante. Deixa eu mostrar mais para vocês aqui. Aí. Foto mesmo, não é desenho não, fotografia daquele tempo. O Churchill aqui na Fala à Nação, na BBC de Londres, né? Aí parece a sala do gabinete de guerra, aqui embaixo, sala do gabinete de guerra.
do Reino Unido, né, do Império Britânico. Aqui tem a reunião do Supremo Conselho de Guerra em Paris. Então tem uma vasta exposição fotográfica muito interessante. Aqui, por exemplo, essa foto que eu vou mostrar é o Visconde de Halifax, à esquerda, Visconde Halifax, que era o ministro das Relações Exteriores do Churchill. À esquerda, na casa de Hitler, nos Alpes da Baviera. É esse cara aqui, o Halifax, é esse cara de sobretudo preto, no meio o Hitler. Olha lá onde o cara foi, ó. Tentar acordo de paz, né? Ele era para isso. Ele tinha esse perfil lá no conselho lá do... Aí parece o Chamberlain. O Chamberlain volta vitorioso da Conferência de Munique, na Alemanha. Ele foi lá na Alemanha. Vou mostrar a foto aqui para vocês. O Chamberlain cumprimentando o seu colega Halifax. O Halifax é de chapéu. O Halifax é o cara de chapéu, não é? E o Chamberlain é outro que está chegando e cumprimentando o Halifax. É nessa foto aqui, ó, de baixo, essa aqui, ó. Eu gostei muito do livro, gente. Muito bacana, bem trabalhado. Só que uma curiosidade. Estou acompanhando o desenvolver da guerra. O Hitler já estava com as tropas dele, com a divisão Panzer, ali já em Calais. Eu conheci Calais, cidade francesa. Quando eu saí de Londres para ir para Paris, eu atravessei o Canal da Mancha num naviozinho, e esse naviozinho sai do porto de Dover, Inglaterra, atravessa o canal e desembarca no porto de Calais, França. Então Calais e Dunkerque são duas cidades que o Hitler já tinha tomado. Estava sob o comando dele. É só atravessar ali o canal, mas acho que não conseguiu, não. O livro não fala do final, eu queria ver. Mas eu posso perceber que a aviação do Hitler sobrevoou Londres e bombardeou Londres. Eu estive lá em Londres, eu vi um pouco da história, é o bombardeio sobre Londres. Londres foi bombardeado, mas a aviação britânica repeliu, né? Houve um contra-ataque, aí foram embora. Isso aconteceu. Mas aí o que aconteceu? Voltando ao livro, na hora da vaca ir para o brejo, o Churchill organizou, foi na BBC de Londres e viu que não era possível mais levar embarcações para Dunkerque nem para Calais, embarcações. Por quê? Porque ele tinha criado uma FEB, olha só, não é a nossa não, é deles, Força Expedicionária Britânica, da FEB também, igual a nossa, né? Força Expedicionária Brasileira, mas essa é a britânica. Ele criou, ele montou com um número considerável, 100 e poucos mil, e mandou para a frente de combate lá na França, na Bélgica. Estavam lutando lá. Mas aí sofreram muitas baixas. O exército do Hitler era muito poderoso, tinha quase que o dobro do efetivo dessa FEB britânica, e o Churchill recuou esse efetivo de sua FEB até Dunkerque, para dali levá-los de volta para a Inglaterra. Mas aí o que aconteceu? O Hitler conseguiu chegar em Dunkerque e na cidade francesa, não é? Que eu citei há pouco aí, Calais. E bombardeou, destruiu milhares de navios ali no porto de Dunkerque e Calais. Então o que aconteceu? A destruição em massa desses navios impossibilitavam a chegada de embarcações ali para pegar levar de volta esse efetivo,
né? Britânico. Eu não sei qual seria do Churchill, né? Se os caras foram lá, bombardearam. Ah, mas o bombardeio foi... agora eu entendi. O bombardeio foi aéreo. Não foi com tropas nem Panzer, não. Foi aéreo. Na verdade, eu cometi um engano aqui na narrativa. O Hitler não tinha chegado ainda em Dunkirk e nem Calais com tropas de sua divisão Panzer. Foi só aviação, né? Bombardearam. E aqueles entulhos todos estavam dificultando a chegada das embarcações. Então, o que o Churchill fez? Falou com a população e pediu apoio para que ele salvasse o exército britânico. Olha, com embarcações menores, foi prontamente atendido. A população se organizou, várias pequenas embarcações foram lá para Dunkerque e Calais. E todo aquele efetivo foi levado de volta para a Inglaterra. Olha só, que conjunto, né? O inglês foi graças à retórica do Churchill, né? A BBC, quando ele falava, a retórica dele era poderosa, ele conseguia convencer. Tanto é que depois ele dominou todos os seus opositores lá na Inglaterra, lá no parlamento britânico. Tinha muitos inimigos lá, os caras que não iam com o jeitão dele. Ele conseguiu convencer todo mundo com seus discursos. Ele saiu vencedor, ele conseguiu aglutinar todos os lords e os queimais de direito lá dos dois partidos políticos, mais a Câmara dos Comuns, e por aí vai, do staff do governo britânico, né? E ele tocou o barco para frente, conseguiu chegar no final do livro, quando eu repito aqui que eu não vi o final, mas eu creio que não houve invasão alemã das forças do Hitler na Inglaterra, salvo o ataque aéreo que bombardeou Londres. Mas a Inglaterra conseguiu sobreviver. E aí, sabe-se que eu li livros anteriores que o Hitler, na Alemanha, ainda fomentando suas ideias de conquistas, né, e domínio da Europa, sofreu um baque feio. Sabe de quem? Dos soviéticos, de Stalin. O Stalin se organizou e desceu até a Alemanha e invadiu a Alemanha. O Hitler ficou apavorado, já não tinha mais forças, porque o exército soviético veio com tudo. E o Hitler devia estar enfraquecido por causa das perdas com a Segunda Guerra Mundial, né? Houve muitas perdas, né? A vida da Alemanha ficou um pouco desgastada na sua produção de blindados, de munição, de avião. Ficou. Ao ponto que ela deu uma recuada. E aí, os amiguinhos lá em cima, né, da União Soviética, que naquele tempo era a URSS. Hoje não, hoje é só a Rússia, né? Mas o Stalin desceu com tudo. E prensou o Hitler. O Hitler viu que a vaca ia pro brejo, mandou construir um bunker de aço, concreto, quase que indestrutível. E lá dentro, com seu staff todo de governo, sua família, ficou lá dentro. Conclusão, o que ele fez, o Hitler? Se suicidou, se matou. Pronto, acabou. Tá? Aí a Alemanha começa a mudar, né? Os países então da Segunda Guerra do Eixo, os aliados do Eixo era Alemanha, Itália e Japão. Mas os aliados
lado aqui de baixo, né? França, Inglaterra, Estados Unidos, começaram a botar a casa em ordem, né? E aí a Alemanha começou, aí veio o rompimento, a queda do Muro de Berlim, as duas Alemanhas se unificaram, e a coisa foi tomando outro rumo, a paz voltou na Europa, não é? Embora hoje tenhamos aí um conflito entre Rússia e Ucrânia. Fazer o quê, né? Essa é a Europa. Mas o livro conta muito, então, desse momento importante da Grã-Bretanha, né, tendo à frente seu grande líder, Winston Churchill, né, que fez o que fez, aquele trabalho muito bem feito lá no governo britânico, não é? Encarando lá, primeiramente, com ideias de paz. Ele, inclusive, propôs, né, a Canal de Suez, Estreito de Gibraltar, alguns pequenos países que eles tinham tomado da Alemanha, tudo entregue de volta para o Hitler. Não deu certo, não. Não deu certo, não. Tá bom, gente? Tá aqui. Proponho que vocês um dia leiam e enriqueçam seus conhecimentos da história da Segunda Guerra Mundial com esse personagem aqui, importantíssimo. Primeiro-ministro britânico, premier britânico, Winston Churchill. Eu tive o privilégio de conhecer a casa dele, de campo, em Kent. É um local lá da Inglaterra, uma cidadezinha pequenininha, Kent. E na casa do Churchill, eu tive lá. Ele ia lá para desenhar, pintar, escrever, passar um pouco em silêncio. Depois voltava para o gabinete de guerra dele. Ele criou um gabinete de guerra durante esse momento aqui das hostilidades e da crescente ameaça do Hitler, do nazismo. Depois virou nazifascismo, porque o picareta lá do italiano também entrou nessa, né? Mas perderam, foram dominados, tá certo? Então tá bom, gente. Mais uma vez, tá aqui. Procurem ler. Livrão que eu gostei demais. Até a próxima live. Tchau!